Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos. Meu nome é Igor Sintra, sou auditor fiscal da Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo. Coordeno a área fiscal aqui do Direção Concursos, ministro também as aulas de contabilidade geral e contabilidade avançada aqui da casa, e hoje é com grande alegria que estamos recebendo aqui a Marília, né? Marília Almeida, ela que foi aprovada no concurso da Cefaz do Amapá. Então eu quero falar aqui com ela, a gente vai falar a respeito do seu estudo para essa prova, e não só para essa prova, de toda a sua jornada, como é que foi toda essa caminhada rumo à aprovação e o que ela vai fazer daqui para frente. Você vai saber de tudo isso a partir de agora. Então, Marília, já gostaria aqui de agradecer a sua presença em nome da equipe do Direção Concurso. É com muito prazer que eu recebo você aqui. Afinal, é sempre muito bom para o estudante que ainda não conseguiu a aprovação escutar aqui as palavras daqueles que, enfim, chegaram a esse dia, né? Sempre bom a gente se espelhar em histórias de sucesso. Eu tenho certeza que você tem uma excelente história para nos contar. Então, muito obrigado pela sua presença aqui no canal do Direção Concursos no YouTube. Eu gostaria já de início perguntar para você o seguinte: como é que se deu esse início, né? Qual que é a sua formação e a partir de que momento é que você decidiu estudar para concursos públicos? Boa noite a todos. Eu que agradeço pelo convite, né? Em especial ao professor Igor Sintra, que foi um dos professores ali que eu estudei pelo material e fiz a minha preparação. Eu sou engenheira de alimentos de formação, formada pela Universidade Federal do Pará. Eu já sou servidora pública efetiva desde 2013, mas em abril de 2020 eu decidi encarar a área fiscal. Por questões financeiras, né, porque paga muito bem, e questões de estar numa carreira que eu considero forte, né, uma carreira pública forte. Então, assim, os meus dois motivos por ter escolhido a área fiscal tem a questão da minha formação, pelo fato de eu ser engenheira de alimentos, então não tem muitos concursos na minha área, é bem difícil. Então, eu precisava achar um concurso de qualquer nível superior que pagasse bem e que tivesse uma carreira forte. E ali no início da sua jornada, como é que foi? Você já pensava em algum foco mais específico dentro da área fiscal ou estava ali em aberto? Você começou estudando as principais disciplinas e mais para frente é que você decidiu se ia para a Receita Federal ou para fiscos estaduais ou até mesmo municipais? Na verdade, eu sempre tive uma queda pela Receita Federal, eu sempre admirei o órgão, o tipo de trabalho, mas eu achava que era muito para eu alcançar. Então, eu nunca pensei em fazer concurso para a Receita Federal, para a área fiscal em si, né, e para a Receita Federal, até que em abril de 2020 eu decidi que eu iria encarar essa jornada. E pesquisando sobre a área fiscal, eu descobri sobre os fiscos estaduais e municipais. Então, quando eu iniciei, eu não fui com foco na Receita Federal, foi com foco nos fiscos estaduais. Eu lembro que estava previsto o Cefaz Paraná, tinha comissão formada, né? E era um dos meus objetivos, tentar Cefaz Paraná, que até hoje não saiu, né? Então, eu acabei iniciando pelas disciplinas básicas para fazer uma base da área fiscal e depois começar a partir para os pós-editais que foram surgindo. Legal, e imagino que pela data que você citou, abril de 2020, enfim, pandemia, você tem estudado exclusivamente por cursos à distância, né? E como é que foi isso, né? Você acha que o fato de ter essa possibilidade de estudar por cursos à distância, isso acabou te ajudando, ou no início foi um pouco complicado em função ali da pandemia em si, né? Todo mundo ali ficou com algum problema, seja familiar, enfim, alguns amigos. E como é que foi aquele momento, ou seja, decidir estudar bem ali no meio de uma pandemia? Eu queria que você relatasse isso para a gente. A gente estava
recluso, né, em um home office forçado, né, e no início da pandemia estava todo mundo muito assustado, né, achando que ia morrer, que o mundo ia acabar. Então eu também fiquei assim, mas depois ali em meados de abril, final de abril para início de maio, né, eu decidi que eu tinha que fazer alguma coisa até mesmo para ocupar a minha mente. E comecei a estudar, né? E os cursos online, no meu caso, ajudam demais, porque eu sou casada, eu tenho filhos, eu tenho 2 filhos pequenos, então frequentar cursinhos presenciais não é não é muito possível para mim. Então eu preciso de ter uma flexibilidade de horários para estudar. Então os cursos online ajudam muito nesse sentido. Marília, em relação às disciplinas que você já tinha estudado alguma disciplina que é cobrada na área fiscal, ou seja, antes de abril de 2020, você já tinha tido algum contato com alguma ou com algumas dessas disciplinas e quais eram elas? Eu sempre fiz concurso, só que eu não estudava direito. Eu estudava, assim, saía um edital, aí começava. Então eu já fiz TRT, já fiz TRF, já fiz TRE. Então, assim, direito constitucional, direito administrativo, eu já tinha estudado, eu tinha uma noção, mas eu recomecei. Quando eu comecei a estudar para a área fiscal, eu recomecei os cursos do zero, mas assim, eu tinha uma noção, né, de raciocínio lógico, de português, que eu já tinha feito alguns outros concursos durante a minha vida aí, né? Que Mas legal. o E em tributário, regra, contabilidade, essas coisas não. como é que era o seu dia a dia ali do estudo, né? Você conseguia estudar diariamente, um tempo pré-determinado? Além disso, você gostava de estudar mais por meio de PDF ou por meio de videoaula, ou eventualmente você utilizava as duas formas de estudar, a depender da disciplina? Como é que era a sua rotina propriamente dita? Então, quando eu comecei, né, no período da pandemia, as escolas estavam fechadas, né? E eu tenho 2 crianças pequenas em casa. E, assim, eles estavam com muita energia presos dentro de casa. Então, durante o dia, eu não conseguia estudar. Então, eu acordava às 4 da manhã, aí eu estudava até eles despertarem ali em torno de 7h30, 8 horas da manhã. E no final da tarde eu tentava estudar mais 1 hora, mais 2 horas, assim, que o pai deles levava eles para brincar, alguma coisa assim, aí eu estudava mais um pouquinho, mais 1 hora, 2 horas. E assim foi durante todo o ano de 2020, né? E aí em 2021 as escolas reabriram e aí eu consegui estudar um pouquinho mais no horário, no turno da manhã. Eu trabalho à tarde, eu trabalho um turno, eu trabalho à tarde e eu estudo um pouco de manhã, não consigo muito, e à noite. E aos finais de semana, que é quando eu consigo ficar mais tempo estudando. E foi assim durante quase toda a minha preparação, né? Esses 2 anos e 5 meses. Foi uma jornada bem difícil. E para quem está em casa assistindo, né, e eventualmente ainda não tem filhos, o que eu posso te garantir, eu também tenho 2 filhos pequenos, é que é uma tarefa quase impossível, hein? Estudar com um filho pequeno em casa é muito difícil. Então, aqui eu parabenizo você em dobro pela conquista, pelo fato de ter conseguido estudar ainda com filhos pequenos em casa. Realmente é algo extremamente difícil, extremamente difícil. Bom, pelo que você falou, eu imagino que num período ali, então, pré-edital, você estudava de 30 a 40 horas, a depender do final de semana, mas de 30 a 35 horas por semana, é isso? Eu tentava fazer no mínimo 30 horas, às vezes eu conseguia fazer 40, né? Se foi uma semana que eu não tive muitos problemas, um final de semana cheio, né? Porque a gente que tem filho sempre aparece alguma coisa, a criança adoece, tem feriado, às vezes falta professora na escola e suspende aula, então quem tem filho entende, né? Mas eu sempre tentava fazer no mínimo 30 horas semanais e quando dava eu esticava mais. Aí eu tirei férias, né? Todas as minhas férias de 2021 foi estudando, as férias de 2022 foi estudando, e aí nas férias eu tentava fazer até mais do que 40 horas. Legal, muito, muito bom, muito bom. Aliás, certa vez a gente fez aqui uma pesquisa sabendo de quais eram as dores, né, Marília, da maior parte dos concurseiros.
e ficou ali entre segundo e terceiro lugar. A resposta mais escolhida pelos alunos foi a falta de tempo. E a gente vai, quando a gente vai analisar o tempo daquele aluno, né? Na verdade, você vê que não falta tempo, o que falta é organização, né? Você tinha tudo para não estudar, né? Filho pequeno, já tinha um trabalho, então, ou seja, era uma rotina muito difícil, né? Então, qual que é a dica que você dá para esse pessoal que muitas vezes reclama de falta de tempo, mas quando você vai ver, ele acaba desperdiçando muito tempo ao longo do dia. Então, qual que é a dica que você dá para essas pessoas, principalmente aquelas que trabalham, né? Aquelas que trabalham, que realmente fica ali um tempo mais enxuto de estudo. Na verdade, a gente precisa definir prioridades na nossa vida. Quando eu decidi que eu iria encarar a área fiscal, eu pesquisei muito sobre o que era a área fiscal, né? Eu sabia que era um concurso de alto nível, que demandava muito tempo de preparação e de tempo de estudo também. E eu entendia que eu já saía perdendo pelo fato de eu ter filhos, né? De eu trabalhar, quando comparado a outros candidatos ali que, às vezes, não preciso trabalhar, né? Pode se dedicar só aos estudos ou até trabalha, mas não tem filho, né? Então, eu sabia que eu já estava saindo um pouco atrás, né? Então, eu priorizei os meus estudos. E quando eu digo que eu priorizei, foi, inclusive, abdicando do meu tempo com os meus filhos. Então, a gente não passeava, quer dizer, eu não passeava, né? Eu ficava estudando, mas o pai saía para passear sozinho com as crianças. Então, eles iam passear e eu ficava estudando. E eu não estava em casa, porque eu estudei um período em casa, mas depois eu fui para uma cabine de estudos, né? Porque eu queria ter uma concentração maior. E em casa, a gente fica em casa e a gente lembra que tem que botar roupa para lavar, ou então que tem que tirar a carne do congelador para o almoço de amanhã. Quem tem família sabe que é assim, né? E aí eu estava estudando em casa, me lembrava dessas coisas e parava para ir fazer alguma coisa. Então eu decidi que não ia mais estudar em casa, que eu ia procurar uma cabine de estudos. Foi assim que eu fiz. Então eu ia para a cabine de estudos. E no final de semana eu ficava o dia todo na cabine, às vezes eu chegava às 7 da manhã, 6h30, 7, e saía às 18 horas. E aí eu não via meus filhos o dia todo, e assim, sábado e domingo, porque quem não tem tempo tem que aproveitar o máximo de tempo possível. Então era sábado, domingo, feriado. Aí quando tinha um aniversário, alguma coisinha assim, eu procurava ir com eles, né? Isso eu nunca deixei de fazer. Se aparecia um aniversário, uma programação da escola, eu ia. Mas, assim, no dia a dia normal, eu não passeava com eles, né? Era só eles e o pai. Legal, muito bom, né? Muito bom, muito bom. Muito boa história mesmo, né? E que bom que você teve ali o pai para te auxiliar nessa jornada, né? Certamente ele teve um papel também fundamental dentro desse sucesso. Marília, em abril de 2020 você começou a estudar para a área fiscal. Quais foram as provas que você prestou na área fiscal desde então até a prova da Cefaz do Amapá? Então, um ponto aqui que eu entendo que talvez tenha sido até um acerto da minha parte, que quando eu decidi estudar para a área fiscal, primeiro eu pesquisei o que era a área fiscal e formas de me planejar meus estudos. Então, eu assistia muitas lives do direção, inclusive, de depoimentos de aprovados, como eu estou fazendo aqui agora. E então eu me organizei para iniciar os meus estudos, né? E aí eu decidi que eu só iria partir para provas quando eu sentisse que eu estava bem. Até porque eu moro em Macapá, no Amapá, né? Eu passei na Cefaz no Amapá e eu moro aqui. E é muito caro sair daqui do estado, né? Para outros estados. Então, assim, eu não queria estar gastando dinheiro, que eu já não tinha muito, com passagem aérea, hospedagem, para fazer provas que eu sabia que eu não ia estar muito bem preparada. Então, eu deixei passar ISS Aracaju, que, se eu não me engano, saiu em agosto. Eu acho que foi em agosto, não tenho certeza, eu iniciei em abril, então estava bem no início mesmo, estava bem crua. Mas depois veio Ceará, eu não fiz. Veio Espírito Santo, eu já tinha mais de um ano estudando, eu também decidi que eu não ia fazer. Nem Alagoas. E a primeira prova que eu fiz foi Cefaz Roraima, porque eu já tinha visto, acho que em torno de uns 75% a 80% daquelas matérias em comuns, né? Português, direito constitucional, administrativo, tributário,
civil, penal, empresarial, a contabilidade geral, avançada, de custos, todas essas disciplinas em comuns. Eu já tinha fechado elas, já tinha feito revisões e já tinha feito questões, então eu senti que eu estava preparada para tentar encarar a Cefaz Roraima. E aí eu fiz Cefaz Roraima, não passei nas vagas, né? Eu fui até bem, porque foi minha primeira prova, né? E eu consegui ficar, acho que na posição 130 ou 136, não tenho certeza, mas é mais ou menos por ali. Fiz 84% da prova e não passei, né? Estou ali naquele CR um pouco distante. Depois eu fiz Cefa Pará, que foi um fisco que eu tinha muita expectativa, porque eu sou paraense, eu moro no Amapá hoje, mas eu sou paraense. Minha família está no Pará, então eu tinha muita vontade de voltar para o Pará. E eu fui com muita expectativa fazer Cefa Pará, mas eu também não fui bem, eu fiz a prova muito nervosa, enfim, eu não fiz a prova legal, e aí eu não fui bem nem na prova de fiscal, nem de auditor. Saindo da Cefa Pará, eu já emendei na Cefaz Amazonas, que eu acho que deu um mês ali, entre uma e outra, era FGV, eu nunca tinha feito prova da FGV, nem me preparado bem para FGV, então eu também não fui tão bem assim, né? E aí eu fiquei na posição 300, eu acho. E depois de Cefaz Amazonas, saiu Cefaz Amapá, que aí foi a que eu fui aprovada, né? Nos 2 cargos, auditor e fiscal. Legal, então você passou aí pelas 3 principais bancas organizadoras. E dessas 3, qual é aquela que você acabou se identificando mais? Qual que é aquela que você acha que, uma vez que você foca os seus estudos para aquela banca, acaba sendo a melhor opção, por exemplo? Em último lugar é a FGV. Está em último lugar, com certeza. Eu gostei muito da FCC, porque eu achei que a prova do Amapá foi uma prova muito bem feita, não foi uma prova fácil, e foi uma prova que privilegiou o concurseiro ali que já tinha estudado um bom número de assuntos, né? Então, ela rodou bastante os conteúdos do edital, eu achei que ela até foi um pouco diferente do que a gente esperava, né? E eu achei que foi uma prova bem justa, essa prova da FCC. A CESP, eu nunca fiz certo e errado, eu fiz CESP de 5 alternativas, né? Eu também gostei do CESP de 5 alternativas, e só que a prova de Roraima foi uma prova que ela tinha muito peso na específica, então você não podia perder muitas questões, e eu acabei perdendo bastante questão de legislação tributária e fez com que a minha nota fosse lá para baixo. E a FGV é uma banca complicada. A FGV eu fui bem mal em português, de contabilidade, eu fui bem mal em contabilidade também no Amazonas. E enfim, a gente tem que tentar ainda pegar o jeito da banca, né? E eu nunca parei para me preparar para a FGV bem, né? Eu fiz só um mês ali de preparação. Depois que passou o Amazonas, eu já estava escolhida a banca do Amapá, então eu já estava treinando questões da FCC. E agora passou o Amapá, eu decidi que eu não vou para Minas, quer dizer, eu vou fazer Minas, mas eu não vou focar, né? Porque eu vou para o pós-edital de Pernambuco. Então, acaba que eu também não estou muito treinando o estilo da FGV, né? Não, legal. É interessante, né? Porque muitas vezes o aluno que eventualmente está iniciando, ele pode até pensar, mas não deve ser tão diferente assim. O que a gente pode falar para esse aluno é que são mundos totalmente diferentes, né? É claro que a teoria das disciplinas é a mesma, não muda, mas a abordagem é totalmente diferente. Então, quando você pega lá uma prova da FGV, em comparação com as demais, era uma prova muito mais difícil, né? Bem criativa, as questões são complexas, envolvendo diversos temas. E ao passo que a FCC já tem ali uma característica mais previsível, eu diria, né? Ela repete muito seus questionamentos e consequentemente, acaba premiando quem está focado naquela banca há mais tempo. Então, legal, realmente a banca FGV, ela para o aluno mandar bem nela, tem que estar focado há mais tempo, né? Porque
Quem conhece ali aquela prova de português ali da Banco FGV sabe do que a gente está falando. Bom, você falou que lá na Secretaria da Fazenda do Estado do Pará não estava tão confiante, enfim, isso acontece também muito, né? No dia da prova não está muito bem. E como é que foi o dia da prova da Cefaz do Amapá? Estava confiante? Como é que você estava se sentindo ali no dia? Então, essa prova é até meio... Hoje eu acho graça, né? Mas no final não foi uma história muito legal. Uma semana antes da prova de fiscal, né? Eu vinha me preparando bem, tudinho. E uma semana antes, eu fui assaltada. A minha casa foi assaltada, fui invadida por bandidos. Minha família foi feita refém. E foi uma situação bem traumatizante. Então, na semana de véspera da prova de fiscal, eu não estudei nada. Não consegui estudar, não conseguia me concentrar. E eu fui para a prova muito nervosa, porque eu não tinha revisado na última semana, ainda em choque pela violência, né, que a minha família passou, e, e isso me custou algumas questões, né, porque a P1 ali eu demorava para conseguir me concentrar, e acabei perdendo muito tempo na prova de português, e com isso eu não consegui fazer algumas questões de contabilidade e de raciocínio lógico, porque eu tinha deixado tudo que era de cálculo para o final. Tinha focado em português, eu sempre começo por português, porque é uma disciplina que eu preciso estar com a cabeça bem fresca para raciocinar legal, para interpretar. Então, eu tinha começado por português, eu perdi muito tempo na prova de português, mais de uma hora, e isso me custou algumas questões de contabilidade e raciocínio lógico que eu precisei chutar no final, né? Então, por exemplo, na prova de fiscal, de 10 questões de contabilidade geral, eu só acertei 6, eu errei 4, e na minha preparação eu estava vindo muito bem em contabilidade, alguns tópicos eu gabaritava, as listas de questões, e na prova eu só acertei 6 de 10. Já de tarde eu já consegui acertar as 5, né? De contabilidade avançada, eram 3 de avançada e 2 de custos, ou era 2, 3, uma coisa assim, não lembro direito. Então, essa véspera da prova, eu não me preparei, eu estava em estado de choque e preparando uma mudança, porque eu quis me mudar do imóvel, que eu fiquei com medo. E aí, depois da prova de fiscal, que foi no domingo, na terça-feira eu fiz uma mudança. Então, na verdade, essa semana aí da prova de fiscal eu estava procurando casa, procurando transportadora, fazer aquelas coisas que precisa, né, para se mudar. E aí, na terça-feira, depois da prova de fiscal, eu fiz uma mudança. E só depois que eu me mudei que eu ainda consegui revisar ali um pouquinho, uns 3 dias antes da prova de auditor. E aí eu fui ler alguns resumos, foquei no que era peso 2, TI, que era TI, contabilidade avançada, legislação tributária. Revisei só essas partes. E já fiz a prova de auditor um pouco mais tranquila, porque eu já tinha saído do imóvel que estava me deixando nervosa, né? Que eu tinha medo de acontecer alguma coisa, de os bandidos voltarem, não sei. Enfim, quem passa por esse tipo de violência entende o que eu estou falando, né? Então, depois da prova, então eu fiz a prova de auditor um pouco mais tranquila, aí eu já consegui resolver toda a prova, não precisei chutar nada, porque faltou tempo, e aí eu já tive um resultado um pouco melhor. Não é? Foi uma preparação realmente das mais difíceis que eu já tive aqui acesso com essas entrevistas que eu realizo aqui no Direção. E as revisões? Vamos falar um pouquinho das suas revisões. Como é que você fazia? Se é que fazia? Fazia por meio de questões? Fazia por meio de anotações? Enfim, esse é um assunto que o pessoal que está estudando sempre deseja saber dos aprovados. Como é que você organizava, né? De quanto em quanto tempo? Era todo dia um pouquinho? Enfim, como é que você fazia ali as suas revisões? Quando eu estava estudando a disciplina pela primeira vez, eu seguia pelo PDF, né? E ali, mais ou menos, depois de 3 PDFs, eu parava para revisar aqueles assuntos, né? E eu estudava o PDF e fazia as questões do PDF. Aí anotava as questões que eu tinha errado do PDF. E depois de mais ou menos 3 aulas, eu voltava e revisava aqueles temas, lia as questões que eu tinha errado, refazia essas questões e lia ali os resumos que vem no final do PDF, né? Depois que eu finalizava a disciplina,
eu seguia só por questões. Mas geralmente, eu tenho 2 momentos assim das minhas revisões por questões. Quando eu estou ali iniciando a revisão, né, a primeira passada, vamos dizer assim, de revisão, porque alguns assuntos eu não sei nem quantas vezes eu já revisei, tipo contabilidade, que está desde de abril de 2020 que eu estou estudando contabilidade, então eu já cansei de revisar. E então ali no início, quando eu estava iniciando o meu ciclo de revisões, vamos dizer assim, eu costumava ler os resumos antes de ir para as listas de exercício. Então tinha um tema, né, um tema específico da disciplina. Eu li o resumo daquele tema e fazia uma lista de questões relacionadas àquele tema. Quando eu já estava um pouco mais confiante, por exemplo, direito tributário, que eu tenho um pouco mais de confiança, é uma disciplina que eu gosto, aí hoje eu já reviso direito tributário partindo direto para as questões. Aí aqueles assuntos que eu estou errando ou que eu não me recordo, eu leio o CTN ou leio algum dos meus resumos e vou revisando assim. Quando você fala dos resumos, são resumos que você mesmo faz ou são aqueles resumos direcionados que nos PDFs do Direção tem lá ao final de cada aula? São resumos que o próprio professor realiza? Os dois. Geralmente eu pego aquele resumo direcionado e vou acrescentando. Vou fazendo questões dos sites de questões e aí vou pegando partes dos comentários dos professores e dos próprios alunos no fórum e vou acrescentando naquele resumo. Alguns outros resumos eu parti do zero, mas eu usei muito também os resumos do final do PDF, os resumos direcionados, mas fui acrescentando mais informações que eu entendia que era necessário para a minha preparação. Legal. E, bom, falando aí em PDF do Direção, como é que você conheceu Direção? Enfim, por que você decidiu estudar em algum momento pelos materiais do Direção? Hoje eu estudo por uma consultoria. No início eu estudava sozinho, mas depois de quase um ano de estudo eu fui para uma consultoria e nessa consultoria eles indicam vários materiais do Direção. E foi aí que eu conheci o Direção, porque eu realmente não conhecia ainda, né, os materiais, e fiz a assinatura, e aí fui descobrindo, né, todos os outros cursos que tinham disponíveis e fui estudando, mas foi por indicação mesmo da consultoria. Legal. E nessa jornada, hoje, né, como aprovado, olhando lá para abril de 2020, quando se deu o início aí do estudo para a área fiscal, você mudaria alguma coisa nessa jornada, nesse caminho? Ou você acha que foi exatamente da forma como tem que ser? Assim, eu acho que eu não tive tantos erros, né? Até mesmo porque antes de eu iniciar os estudos, eu procurei primeiro estudar sobre a área, né? Então, assistia muitos vídeos de técnicas de estudo, de ciclo de estudos, de planejamento. E então, assim, eu não perdi muito tempo, por exemplo, fazendo resumos à mão, né? Que a gente sabe que perde muito tempo fazendo resumos à mão. Eu não fazia resumos à mão. Então, nesse ponto, eu acho que eu não errei tanto. Mas todo mundo erra, né? Então, por vários momentos, eu procrastinava, ficava com preguiça. Às vezes eu podia estudar e não ia estudar, mas passava rápido. Ainda bem que passava rápido. Eu logo lembrava dos meus boletos e da minha vida e voltava para os estudos. Mas eu acho que o fato de eu entender como funcionava o estudo de concursos e o estudo da área fiscal me ajudou a não errar tanto no início dos meus estudos, né? E depois eu fui para uma consultoria por questões de tempo mesmo, né? Eu trabalho, tenho filhos, tenho uma vida corrida, e aí eu queria poupar esse tempo que eu perdia, entre aspas, que não era bem, né, uma perda, mas que eu precisava estar planejando meus estudos. E aí eu decidi para a consultoria por causa disso. Legal. Realmente acaba otimizando demais porque você se preocupa só em estudar, né? Uhum. E nessa jornada, desistir chegou a ser uma opção ou nunca passou pela sua cabeça? Porque afinal a sua rotina era bem pesada, enfim, com trabalho, filhos.
Em nenhum momento você pensou em desistir? Sempre foi ali focado no objetivo? Não, nunca pensei em desistir. É, claro, às vezes eu achava que eu não seria capaz, né? Que a gente, enfim, às vezes se compara, né, com outros aprovados e tal. Então, por muitas vezes eu achei que eu não seria capaz de passar no concurso desse porte, né? Mas desistir, eu nunca pensei em desistir. Mas passava esses pensamentos de que eu não seria capaz de alcançar. Mas quando eu decidi estudar para a área fiscal, que eu conversei com o meu esposo, né? Porque é um estudo que demanda muito tempo e muita dedicação. Então, primeiro eu conversei com eles, mostrei para ele como é que era o estudo da área fiscal, né? Que tinha que ser um estudo pesado, e ele entendeu, sempre me apoiou. Então, eu lembro que eu até falei para ele, se um dia eu pensar em desistir, tu não deixas eu desistir, porque pode me passar esse pensamento na cabeça, né? Principalmente depois que vem alguma reprovação, né? Você pode pensar em desistir. Mas até que eu nunca pensei não em desistir, mas às vezes eu ficava desestimulada, achando que eu não conseguiria chegar até lá. Sim, e o momento em que você viu o seu nome ali na lista de aprovados, como é que foi? Qual que foi a sensação e qual foi a primeira pessoa que você contou? Como é que foi? É uma sensação assim, indescritível, né? Porque tanta luta, né? E por tudo que eu passei na véspera da prova, e assim, não fiz a prova muito bem, psicologicamente falando. Então foi uma sensação de dever cumprido, de alívio, de realização, de assim, é um sentimento maravilhoso, né? A gente vê uma história da nossa vida, né? E principalmente porque quando eu comecei a estudar para a área fiscal, eu pensei muito também no bem-estar da minha família e na qualidade de vida que eu poderia proporcionar para eles, principalmente para os meus filhos. Então, quando eu vi meu nome ali na lista de aprovados, eu fiquei em estado de choque, extasiada e tudo mais, porque eu fiquei pensando, né? Meu Deus, eu acho até que eu consegui rápido quando a gente compara com outros aprovados, né? Eu estudei só 2 anos e 5 meses, tem colegas que estudam 3, 4, 5 anos, e eu fiquei assim, é, em estado de choque. E a primeira pessoa que eu mandei mensagem foi pro meu esposo. Legal, eu também acho que você conseguiu num período curto de tempo, considerando aí a sua rotina, acho que foi assim absolutamente excelente. Olha só, deixa eu te perguntar. Então você disse que vai continuar estudando ainda, pelo que você falou, vai fazer ainda a prova da Cefaz de Minas, mas antes disso tem Cefaz Pernambuco, é isso? Eu tô inscrita em Cefaz Pernambuco e Cefaz Minas, né? E aí, depois que passar essas duas provas, eu vou ver se eu vou continuar estudando ou não, porque eu já moro em Macapá, né? A Cefaz Amapá, ela surgiu no meio do caminho, vamos dizer assim. Não era um fisco que estava previsto, né? Ficou previsto mais ou menos em abril desse ano. Eu não esperava que ele fosse sair, e aí eu consegui passar em casa, né? Digamos, vamos dizer assim, eu não sou amapaense, mas eu já moro aqui há 10 anos, meu esposo é amapaense, meus filhos nasceram no Amapá, então é um estado que, que tem grandes possibilidades de eu ficar, mas como eu já estava inscrita em Pernambuco, em Minas também, aí eu, conversando aqui com a família, decidi que eu vou lá prestar essas provas, e no futuro eu penso, se eu passar lá, né? Eu vou jogar esse problema lá para frente. Se eu passar nas duas provas ou só em Pernambuco, qual que eu vou escolher? E daqui até dezembro, ali na data da prova de Pernambuco, você está focado exclusivamente em questões da FCC, é isso? Aí, após Pernambuco, você tenta tirar o atraso nas questões da FGV? Tô focada só na FCC. Quando eu decidi que eu iria para Pernambuco, eu abri mão de Minas Gerais. Eu só vou lá fazer a prova porque já está tudo pago. Vou fazer esse passeio, digamos assim, lá em Belo Horizonte. Mas quando eu decidi que eu iria para Pernambuco, eu abri mão de concorrer por Minas Gerais, porque eu sei que vai ser bem difícil para conseguir tirar o atraso ali, até mesmo por ser FGV. Sem dúvida, acho que é uma boa escolha.
Marília, eu gostaria que você falasse um pouquinho a respeito dos materiais de direção, se você não se importar. Quais são as principais características que você cita? Eventualmente, se você quiser citar algum professor que você gostou, enfim, que você aprendeu muito. Ou ainda, por que você indicaria, por exemplo, se é que você indicaria, um material do Direção Concursos para um amigo? O material dos PDFs, né, que foi o que eu mais usei. Eu assistia uma videoaula ou outra, mas eles não era a minha prioridade por questões de tempo mesmo, mas eu assisti também videoaulas, principalmente contabilidade. Os PDFs, eles são muito didáticos, né, eles são bem ilustrados, com muitos esquemas, e eu sou uma pessoa que eu não gosto muito de ler, vamos dizer assim. Eu sou engenheira, eu não gosto de ler. Meu negócio é matemática. Então, se for um PDF ali muito longo, cansativo, com muito texto, eu não me concentrava bem. E aí eu gosto dos PDFs do Direção, porque eles têm muito esquema, eles são direcionados e tem o resumo direcionado no final também, que ajuda demais. E eles são sucintos, né, sem muita enrolação, vão direto ao ponto, vamos dizer assim. E eu indico, sim, o curso Direção para quem está se preparando para a área fiscal. Quem estuda para a área fiscal sabe que a gente precisa sempre buscar os melhores materiais, né? O estudo da área fiscal é um estudo muito qualificado, né? Se eu falar aqui que eu estudei exclusivamente por um curso, eu vou estar mentindo. Por exemplo, eu tenho livro de direito tributário de um professor renomado. E eu li esse livro também. Mas a assinatura do Direção me facilitou muito para eu seguir algumas disciplinas que eu gostava da didática do professor, né? E eu achava que o material era mais completo, tinha mais informações, de uma maneira esquematizada, que para mim era o principal, os esquemas, né? Legal, bom demais. E para a gente finalizar, Marília, eu gostaria que você falasse com aquelas pessoas que estão estudando para a área fiscal há um bom tempo. A gente teve várias provas da área fiscal recentemente, provavelmente essas pessoas até foram reprovadas, enfim, não conseguiram um bom desempenho nessas provas. Então, gostaria que você falasse com essas pessoas agora, essas pessoas que foram reprovadas em algumas provas, eventualmente estão pensando em desistir, pensando que isso é algo para alguém que tenha uma inteligência fora do comum. Enfim, o que você falaria para essas pessoas que estão aí no meio dessa jornada? Em primeiro lugar, que o concurso é para todos. Os nerds, os super extraordinários, é 1 em 100. A maioria das pessoas que passam ali são pessoas normais, como eu, né, que tem uma vida insana, corrida, precisa conciliar família, estudo, trabalho. E o principal, que a pessoa se mantenha no foco, né, que ela priorize os estudos dela, se analise para entender aonde que está errando, né, quais são os seus erros, aonde que precisa melhorar, né, e tenha fé e não desista, porque a jornada ela é árdua, mas a vitória ela vem. Então, tem que ter muita fé, coragem e, acima de tudo, acreditar no seu potencial, que todo mundo tem chance de chegar até lá. Quem se esforça, né? Quem dá o melhor de si. Porque, né, às vezes a pessoa, ela se engana, né? Eu me enganei algumas vezes, ainda bem que passou rápido isso. Mas, às vezes, a pessoa se engana, ela finge que ela está estudando, né? E ela não está ali debruçada, né, digamos assim, nos estudos. Então, se esforce, tenha fé, coragem e acredite em si, porque a prova ela tem muito do seu psicológico também. Se você vai para uma prova já com um sentimento de que não vai ser capaz de passar, aí o resultado não é muito satisfatório. Então, você tem que acreditar no seu potencial, que era o que eu não tinha no início, né? Quando eu comecei, antes de eu iniciar a área fiscal, eu acreditava que eu não era capaz de passar num cargo desse. E foi assistindo depoimentos como esse que eu estou dando agora, eu vi que
muitas pessoas que eram como eu, assim, passavam. Então, se elas passaram, eu também tinha a chance de passar. E aí eu decidi que eu iria estudar até passar. Legal, bom demais. Bom, muito bom ouvir aqui a sua história. Agradeço mais uma vez aqui em nome do Direção a sua participação. Adorei, espero que você tenha gostado. A sua história é muito bonita. História de pessoas comuns, pessoas normais que sentaram ali a bunda na cadeira, se esforçaram demais. Você tinha diversas desculpas para parar de estudar, ou até mesmo nem começar a estudar. E a sua história realmente é muito bonita. Espero que você inspire muitas pessoas, inclusive muitas mamães que desejam um cargo público de alto nível, né? E que muitas vezes pensam nisso, né? Acho que não é para mim, não vou conseguir. Ou seja, já pensam numa derrota antes mesmo de tentar a vitória, né? É possível, é plenamente possível. E a Marília de Almeida, ela é uma prova viva disso. Então, muito obrigado aqui pela sua presença, agradeço aqui em nome de todo o Direção Concursos e, por fim, só vou te passar a palavra para que você fale o que você quiser. Você pode falar o que você quiser aqui nesse momento. Eu que agradeço a oportunidade, né, de estar aqui contando um pouco da minha história, agradeço ao professor, agradeço à equipe do Direção, até puxar aqui um pouco o saco, né? Dizer que o professor Igor foi um dos que me ajudaram a entender a contabilidade. Era uma disciplina que eu não entendia muito no início, era bem complicado. Eu acho que foi uma das disciplinas que eu mais estudei durante essa preparação. Li o curso de PDF, acredito que umas 2 vezes ou 3, fora os vídeos e mais PDF de resolução de questão. Então, aqui queria agradecer, né? E o curso de direção, em especial o professor Igor, por tudo, né, por se disponibilizar para estar aí passando o seu conhecimento, né, para milhares de alunos. E mais uma vez eu agradeço a oportunidade de estar aqui presente nessa live, passando um pouco da minha história de vida e podendo estar inspirando outras pessoas, outros concurseiros, outras mães, a também entrar nessa jornada, né, porque até um dado interessante que eu fiquei sabendo hoje, nesse concurso do Amapá, apenas 17% dos aprovados do cargo de fiscal são mulheres. Então, assim, é uma porcentagem muito baixa, né? E aí eu venho aqui para inspirar todas essas mulheres que desejam estudar para cargos de alto nível, né? Que elas também são capazes de passar. Eu tenho certeza que todas são capazes de passar. Às vezes é a jornada, né, de vida, né, cuidar de família, cuidar de filho, e aí a gente fica muito cansado, mas com muito esforço, com muita dedicação e com muita motivação, a gente consegue alcançar a vitória no final. Então eu agradeço aqui a todos e estou aí à disposição para quem quiser me procurar nas minhas redes sociais para tirar dúvidas sobre como que eu estudava, como que eu fazia com os meus filhos, né? Como que eu conseguia conciliar. Pode me mandar mensagem lá no privado das minhas redes sociais, que eu tento responder. É Marília_Luz, meu Instagram. Legal, bom demais, né? Certamente a sua história vai inspirar muita gente, certamente. Então, muito obrigado pelas palavras, muito obrigado mais uma vez em nome do Direção pela presença. Então é isso, pessoal. Entrevistamos aqui Marília de Almeida, aprovada na prova da Cefaz do Amapá. Incrível a história dela. Espero que vocês tenham gostado. Afinal, eu adorei. Um grande abraço, pessoal. Bons estudos e até a próxima.